Oi, gente, tudo bem? Sou o Guilherme da Autoria, bem-vindos a uma nova entrevista da série que a gente está fazendo. Hoje a gente vai falar com um publisher e fundador da editora Antofágica, também editor da Aleph, foi vencedor do Prêmio Jovens Talentos de 2015, passou pela Livraria da Vila, pela FINAC, Leia, Novo Século, a Aleph Intrínseca, é historiador de formação e também dá aula sobre branding. Então hoje a gente fala com o Daniel Lameira. Bem-vindo, Daniel. Oi, Gui, como você tá? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado por ter topado conversar com a gente. Bom, já vou começar aqui perguntando um pouco sobre sua história, sobre o seu passado. Acho que não vou entrar em detalhes, mas queria saber um pouquinho da sua visão do mercado. Que uma das coisas mais legais sobre a sua trajetória, para quem te conhece, enfim, que te acompanha na Aleph, é a sua visão sobre comunicação e sobre o branding, né, dos livros. Você falou para o Publish News que o grande diferencial de uma Aleph, de uma Dark Side, é a forma de se comunicar. Eu queria que você falasse um pouco mais. Que forma de se comunicar é essa que diferencia? O que as editoras estão fazendo de certo a comunicação? O que elas estão fazendo? Legal. Bom, eu acho que, assim, me vendo como editor, eu acho que eu sou muito um resultado, claro, de várias experiências que eu acabei passando e o que eu acabo acreditando e colocando em prática, ou até conseguindo colocar em prática, né, são frutos um pouco desses locais que eu passei. Então, eu tive essa chance não muito comum, assim, de passar em diversas áreas, né? Então, ter passado no comercial, ter passado no marketing, ter passado em editorial, ter ido para livrarias. Então, isso meio que mexeu, de certa forma, com a minha cabeça de quando pego um livro, de quando começo a editar, etc., eu estou pensando muito, sabe, no cara que está indo vender o livro para o cliente final, ou esse, sei lá, um influenciador que vai pegar e vai ler, ou fico pensando, era natural quase tomar essas decisões na edição do livro, que foi o último passo que eu cheguei, baseado nas minhas experiências prévias, que não era uma experiência de texto, que não era uma experiência de outras áreas, mas era uma experiência quase comercial de produto, assim, né? Então, isso é algo que eu acho que eu acabei carregando, e aí quando... E aí tem um lado de fã paralelo a esse profissional, eu acho que foi acontecendo, de ter... Eu gostava muito de algumas coisas específicas, seja de jogos, seja de Harry Potter, seja de séries de TV, etc., que acompanhavam sites, sei lá, o Omelete, acompanhava... Eu sempre gostava muito dessas coisas, assim. Quando eu tive a chance na Leia de encontrar esses dois universos, então fechar coisas, sabe, do jogador número 1 com o MRG, ali eu comecei a também ver que existiam outras possibilidades. Estava nesse começo de posicionamento online das editoras. Eu lembro que na Vila eu abri o Twitter da Vila, que era uma coisa que ninguém estava muito afim de fazer, eu na loja, sabe, não era do marketing nem nada, mas, porque tinha parecia que ia acontecer alguma coisa. E aí quando a gente fez algumas coisas legais na Leia, eu entrei lá para cuidar do marketing, então tentava fazer algumas coisas mais ousadas, mas logo fui para o editorial e fui para Novo Século e fiquei mais em torno disso. Às vezes tentava fazer, mostrava coisas que eu achava que eram referências na área para o pessoal que estava tocando isso, mas raramente eu conseguia colocar em prática. Então, quando eu cheguei na Aleph, encontrei a Lucy Fraqueta, ali foi a hora que também a Lucy, de certa forma, consolidava e me ensinava muitas das angústias que eu tinha de como, sabe, o que a gente podia fazer. E aí, várias coisas a gente foi testando ali. Coisas que hoje parecem bobas, mas de criar conteúdo que não era sobre os livros, sabe? De postar no Facebook uma piada, umas coisas que hoje parece ridículo, mas na época era muito pra gente empolgante. E aí, então, a gente conseguiu casar, tanto que a Lucy, né, trabalha comigo tanto na Aleph quanto na Antofágica, casar essa criação de conteúdo, isso que você está fazendo, né, por exemplo, online, então abrir o canal da Aleph na época, fazer os eventos presenciais, como que a gente ia pensar na Comic Con, já pensando a propagação disso online e já pensando os livros na possibilidade de, sabe, fazer isso, então criar esse... E aí, tudo isso, putz, me era muito agradável, era legal de fazer.
Mas eu também, o grande foco era a contratação de livro, então eu estava, né, lidando com isso, com os agentes lá fora, qual o próximo livro, como que a gente vai fazer, quais as decisões. E não necessariamente tudo isso estava muito amarrado na minha cabeça naquela época. Uhum. E aí eu fui convidado numa época para dar uma aula de como criar um selo. Mas eu nunca tinha criado um selo, e aí eu falei, meu, eu não tenho estofo para falar sobre isso, mas eu queria dessa aula e sobre algum tema, e aí eu mexi um pouco para brand. Então, ao invés de pensar em como abrir um selo, pensar em como... porque acho que era isso que não é por isso que eles tinham me chamado, era mais por causa dessa coisa da Aleph, ter uma identidade. E aí, então, eu comecei, ao momento que eu tive essa ideia da aula, a realmente ler mais seriamente sobre o assunto, sabe? Estudar mais profundamente sobre branding. E aí eu vi que muitas daquelas coisas também que que a gente estava tentando aplicar eram coisas que se alinhavam muito com estratégia de branding. De você ter uma marca coesa, de você passar uma mesma mensagem em todas as partes da sua marca, sabe? E isso ser claramente comunicado para o leitor. E aí, algumas coisas de marketing mais... depois sai o livro do Kotler, assim, né? De um marketing de experiência, um marketing de... não focado só no produto, mas focado no universo ali em torno daquilo. Então... Peraí, deixa eu só fechar um negócio aqui que tá... Então, tudo isso meio que se reuniu. A Intrínseca era uma editora que eu sempre achei que tinha um pouco esse perfil também, essa coisa dos best-sellers, etc. E era muito interessante como a editora contratava... Os livros ficavam gigantes, então foi interessante ir lá ver como que isso era feito. E aí, depois, na Antofágica, foi quase uma tese de conclusão de curso, assim, sabe? Uma dialética. Beleza, eu acho que eu entendi tudo isso aqui. Eu acho que tem esse vácuo no mercado comercialmente. Paralelo a tudo isso, eu comecei a me interessar muito por direção de arte. Né, sou casado com a Gi, que é designer e ilustrador. Então, era uma área que eu começava na Aleph mesmo, gostar de fazer. Esse apelo comercial, mas então tudo a gente conseguiu juntar ali para fazer a Antofágica, e foi gostoso ver que, não, pô, isso dá certo, sabe? Conversar com os leitores. TCC, né? Foi bom. E aí uma coisa que mais para os autores, assim, uma coisa que eu não consegui tanto colocar em prática, né, na Antofágica, porque é uma editora de clássicos. Mas eu lembro muito da Novo Século, de quando eu editava autores nacionais, de ficar muito, muito angustiado. Eu pegava algum livro para ler, você já deve ter passado por isso no começo assim da sua carreira. Mas às vezes você pegava um livro para ler, você gostava de algumas coisas, você não gostava das outras, mas não sabia exatamente o que era, sabe? Sim. Você fala, putz, aí você começa, né? Às vezes você não quer falar necessariamente que você não sabe, você começa, putz, não, tá fraco aqui, tal coisa tá solta. Aí você começa a usar coisas mais abstratas, assim, que... e aí uma coisa que para mim foi um marco assim de mudança, foi quando eu fui fazer alguns cursos de roteiro, principalmente o curso do Tiese e do Alexei, uma época no Barco, no espaço, né, que chama Barco. Sim. E hoje eles dão aula na roteiraria, o Tiese, e aquilo também abriu minha cabeça, e foi muito interessante. Agora, pela primeira vez que estou ligando essas coisas, porque quando você tá falando de branding, você tá também falando muito de contar uma historinha, né? Sim, é o famoso storytelling, então, né, que todo mundo fala hoje em dia. Pois é. E isso está um pouco presente em cada decisão que você toma, em cada aparecimento que você faz, né? Em cada... como você não controla muito essa história, né? Você controla num limite ali do que você consegue, porque as pessoas têm outro entendimento. Mas ter feito esse curso de roteiro me ajudou muito, tanto para alguns casos que eu acabei trabalhando com autores nacionais paralelo, eu trabalho com editoras, mas também nesse pensar... mercadológico, sabe? De como se comunicar. Então, e virando um pouco para esse lado, então, a sua expertise claro, dentro das editoras, dentro das empresas, né? Mas hoje em dia se fala muito de autopublicação, inclusive depois eu quero voltar um pouco para isso. E até mesmo os autores que já são publicados tradicionalmente, hoje em dia tem uma demanda para eles fazerem, e eles precisam fazer também parte do marketing, também parte da comunicação deles próprios, né? Não está mais na mão da editora. Você enxerga alguma coisa que as pessoas estão fazendo que dá certo, que não estão... o que a pessoa física... Isso para que você falou funciona muito para a PJ. Acho que o TCC foi para a PJ, para a editora. Mas como que transpõe isso
para você, autor, iniciante, ou publicado ou não publicado, que quer usar esse tipo de estratégia para se destacar? É possível? Ou é um outro jogo? Qual que é o seu entendimento disso? Eu acho que tem uma relação interessante, assim, esse hoje é meu maior ponto de interesse, assim, acho que mais até do que esse trabalho com as editoras, de certa forma, é isso, eu me sinto como, ok, entendi esse lado, mas eu vejo, sempre estou muito interessado no que está acontecendo numa discussão de vanguarda, assim, mercadológica, não sei se essa é a palavra certa, Sim. mas eu acho que a autopublicação e o contato direto com os leitores é o que hoje está em pauta, misturado com as possíveis tecnologias que envolvem isso. Então, o que eu acho que a gente acabou fazendo, tanto na Aleph quanto na Artside, antes de algumas outras editoras, foi entender que a gente precisava... E na Aleph foi mais por uma necessidade, às vezes, porque falar com o leitor ao invés de falar com os gatekeepers, sabe? Uhum. Então, a gente parou necessariamente de focar, vamos falar com o gerente de marketing da Saraiva, com o gerente de... Era isso, né? Um setor de marketing numa editora, até aquele momento, era muito focado em negociar parcerias com outras empresas que você... teria algum benefício, daria algo em troca, pagaria espaço numa livraria ou numa Folha de São Paulo, né? Sim. E na época, por a gente ter uma verba muito mais limitada que outras editoras, e as livrarias não gostarem, né, não se importarem muito com ficção científica, etc., Sim. Esse foi o caminho que foi natural da gente perseguir, de falar com esse leitor diretamente. Isso acabou virando a grande tendência, né, principalmente... Sim. Depois do fechamento, né, dessa retração do mercado tradicional de livrarias. Sim. Então, a partir do momento que vai no digital e você tem na Amazon qualquer livro com o mesmo espaço, digamos assim, sabe? Se fosse numa livraria, claro, alguns ganham mais destaque na home, a gente sabe, o algoritmo, mas teoricamente todos têm uma página lá. Sim. Era muito difícil você ter todo o seu... tem, às vezes nem, o livro nem tá lá. Era muito difícil, a gente não conseguia ter nosso catálogo em todas as livrarias. Então, parte da lógica de negócio era tentar fazer o livro estar disponível, sabe? Sim. E teoricamente, isso está resolvido. Uhum. Então, agora a parte é fazer as pessoas se interessarem por esse livro, né? Que está lá. Então... nessa briga por espaço, na FINAC, por exemplo, uma das minhas grandes metas como comprador na FINAC era vender espaços na loja, não era comprar os melhores livros, sabe? Então, isso eu acho que foi um período que passou, de certa forma... Claro que a gente ainda tem realidades diferentes, editoras diferentes, em lugares diferentes, mas estou falando de um modo mais geral, assim, né? Eu acho que isso passou e agora o foco é você conseguir a atenção e o carinho do leitor. E aí tem nas editoras, eu acho que tem duas formas, sabe? Vou falar das editoras e eu pulo para o autor. Legal. Tem duas formas, uma mais comum que a gente faz, acho que é o recorrente nas editoras, que é você trabalhar produto a produto, né? Como as editoras normalmente não têm necessariamente uma linha específica, ou seja, de gênero ou de forma de se publicar, você pega livro a livro, cada livro tem um budget, você trabalha esse marketing, vou fechar um booktuber aqui, vou gastar 500 em ad no Instagram, vou gastar não sei o que, né? E o outro que é você criar um marketing da marca, né? Então, marketing contínuo, fazer um grupo no Telegram, fazer um clube de leitura, fazer criar conteúdo no canal no YouTube, etc. Tem essas duas possibilidades, mas eu acho que e essa segunda, pessoalmente, é a que eu mais gosto, assim, né? Mas eu acho que a primeira também ainda funciona em alguns casos, tá? Acho que não é uma mudança para todo mundo igual, né? Às vezes, o contrário, quem vai continuar investindo em comprar espaço em livraria, talvez tenha um espaço livre, que as outras editoras pararam de olhar para isso. Então, não é uma linha cronológica, né? É mais espalhado do que isso. E aí, para o autor, o que eu acho que o autor tem, que é o sonho, na verdade, quando você está trabalhando em branding, etc., é você criar uma persona, você criar um lado pessoal, emotivo, você que as pessoas se relacionem com você. É muito mais difícil, eu acho, você fazer as pessoas se relacionarem com uma marca, né? Do que você fazer as pessoas se relacionarem com uma pessoa. E aí, isso, para mim, o autor já sai muito à frente da editora. Não à toa... Vocês sabem bem disso, né? As editoras buscam, muitas vezes, autores que consigam fazer isso por si próprios, porque as próprias editoras
estão em dificuldade, às Sim, vezes, com de certeza. É o chegar nesse grande leitor, né? diferencial, né, da pessoa que se ela já tem essa comunicação de algum jeito, e tem alguns autores que têm, tem alguns que não são autores, que viram autores porque já têm isso, já são influenciadores de alguma maneira, então, com certeza, é uma Exatamente, acho que hoje tendência. é muito mais comum alguém que tem isso lançar um livro Sim, do que alguém que escreve um livro, mas não tem isso conseguir lançar. É meio sim. esquisito até, É, né? a Leite fala muito aqui, ela fala que antigamente você precisava publicar para ser conhecido, hoje em dia você precisa ser conhecido para publicar, que é uma Oh, lógica que perfeito. tem suas partes boas e suas partes ruins, né? É, Mas é uma tendência de mercado, porque parece mais fácil escrever um livro do que ficar famoso, de alguma maneira. é, Então as editoras acabam puxando as pessoas que já estão conhecidas em algum lugar, né? é interessante. Porque o livro acaba fazendo parte disso, né? Da experiência que essa pessoa proporciona, né? Então, você pega um youtuber, ele te proporciona debates interessantes no YouTube, fotos interessantes ali, o livro faz parte disso tudo, né? É um a mais, É, acho ele que para de ser independente de certa forma. Mas assim, quando eu trabalho com o autor, uma das primeiras coisas que eu tento alinhar com ele é uma coisa de intenção e objetivo, sabe? Porque nem todo mundo tem esse objetivo, né? sim, É o que a gente precisa, eu acho, como mercado, e me parece muito importante a gente atentar, e um pouco do meu trabalho de cursos é em torno disso, assim, que é como a gente é honesto com todo mundo sobre o que está acontecendo, porque, para mim, o lado mais difícil é você lidar com expectativas erradas das pessoas, sabe? sim. A pessoa escreveu um livro e acha que vai fazer isso aqui, se ela não está fazendo é porque não é culpa dela, é culpa do... Então, a gente deixar claro, ó, esse é o panorama geral, é aqui que você vai encaixar. Vamos juntos com o autor, né, ter consciência onde você se encaixa nisso aqui. Sim, Outros livros parecidos com o seu, quanto, né, tá vendendo? total. Outros autores... sei lá, que Sim, você divide alguma familiaridade, ou que você admira, qual que é o máximo que você pode chegar, qual que você quer publicar por editora, sim, você quer... Então, como que você alinha isso? E aí o trabalho do editor, para mim, vem muito em ajudar o autor a entender. atingir esse objetivo, sabe? Sim. E essa é a minha próxima pergunta, assim, que é um pouco pegando do que você falou, que para muitos autores, para muitas autoras, eu diria até para a maioria, o livro é um filho, né? O livro ele não é um produto, não é uma coisa que você faz, que, sei lá, ou uma cadeira que você Uhum. montou, ou alguma coisa. Quase uma parte da identidade, né? Cara, super delicado. É, e ao mesmo tempo ele é um produto. Ao mesmo tempo, e eu acho que é uma visão até as editoras tinham ou têm uma certa dificuldade de entender, mas hoje em dia começa a ser mais comum, né? Chamar de produto. A gente estava até tendo uma conversa com a Dani Senador, que inclusive falou que deu aula com você, que não podia chamar de produto, né? O livro não podia ser um produto, o livro tinha que ser... Era o É, livro, né? Mas o livro ele tem essas duas facetas. Ao mesmo tempo que ele é uma obra de arte, ele também é um produto mercadológico. Isso pode ser um embate, um embate, sei lá, dialético e aham. confuso. E eu acho que tem escalas disso, sabe? O quanto Uhum. ele é obra de arte, o quanto ele é produto, é uma decisão que você consegue tomar junto com quem está com você, né? E aí entra um lado de quem, de certa forma, aí entra um lado muito humano, que é bonito, mas é também complexo, mas Uhum. de quem que está ditando o que aquele livro vai ser, sabe? Às Sim, vezes o autor quer ditar, às vezes, ó, meu livro é isso aqui, e é isso aqui, ponto, não quero editora mudando minha intenção, não quero agente se metendo no sim, meio, não quero. É isso aqui. Tem livros que o agente consegue, né? Que o autor confia ao agente uma certa decisão ali de caminhos, vira um sim. conselheiro, o autor aceita, acata algumas sugestões, agrega, etc. Então, e tem livros que a editora toma a decisão e o autor Acabou. acaba mais executando e, olha, não, a gente vai fazer assim, senão a gente não vai lançar aqui, sei lá. Sim, Então tem esse jogo de poder, que não é um jogo de poder necessariamente ruim, mas se você tiver consciente do que você está fazendo, né? Estou lançando esse livro por essa editora, estou necessariamente, não é toda editora, né? Mas uhum. aqui, nessa editora, eu vou abrir mão de uma certa independência. Nessa aqui, não. Nessa aqui, ele vai me ajudar e vai transformar o livro em outra coisa. Sim. Então,
a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, talvez essa decisão, tanto de escolha de agente quanto escolha de editora, são pontos importantes desse caminho. Às vezes você não vai chegar onde você quer se você escolher um agente e o editor que não estão indo para esse caminho que você gostaria, né? Sim. Eu acho que tem até um ponto anterior, assim, que quando você... porque a gente lida também muito com autores e autoras iniciantes nunca publicados, né? E aí as pessoas ainda estão entendendo quais são os caminhos, como trilhar. Então, se você vai apresentar o teu livro para uma agência, para uma editora, entender que para você o livro é o teu filho, tem a tua parte especial, o teu carinho, o teu amor, mas para as outras pessoas não existe necessariamente esse carinho. As outras pessoas têm que ver um potencial de produto, então você tem que vender e se posicionar falando, cara, esse livro aqui eu gostaria que você agenciasse, gostaria que você publicasse, porque eu acho que tem um potencial de venda, não porque eu me emocionei escrevendo, né? Tem essa coisa da dualidade da obra de arte que para você é uma coisa, para os outros é outra. Então acho que ter essa visão que eu acho que é a coisa mais interessante assim da tua trajetória e da visão que você está falando, que o livro ele é uma obra de arte, ele também é um produto, a gente tem que fazer o melhor produto possível para que as pessoas possam aproveitar o melhor da arte e a gente conseguir caminhar essas duas coisas que se coadunam, né? A gente não está se vendendo ao capitalismo se a gente está fazendo algum marketing de influência ou alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, a gente está potencializando aquilo que é o livro, né? Acho que é mais ou menos isso que você tem uma visão ali por aí. Eu acredito muito nisso. E nos últimos anos, eu comecei para mim foi ficando mais claro como... porque durante muito tempo você vai seguindo essa carreira e você vê vários editores, você quer chegar ali, você vai subindo, tem um caminho comum, assim, né? Em que todo mundo tá tentando achar o próximo grande livro. E aí, depois da minha experiência na Intrínseca, eu fiquei muito pensando que tipo de editor eu quero ser, sabe? Parar de... Então, e entender o que eu gosto de fazer. Eu gosto de dirigir arte, eu gosto muito de literatura comercial, eu acredito realmente que a gente tem um gap enorme nessa área de chegar em mais gente, porque a boa parte da publicação brasileira eu acho que não foca nisso, principalmente em ficção, assim, né? Se você comparar lá fora com o John Grisham, etc. São coisas interessantes para mim, eu gosto de marketing influência, mas eu não acho necessariamente que isso é uma obrigação, assim, né? É um caminho dado. Eu acho que tem outros caminhos que são tão válidos quanto e editores que fazem esse caminho. Eu lembro de uma Comic Con que eu fui e aí tava o Lourenço, que eu gosto muito, o Mutarelli, e aí ele tava falando alguma coisa de como era difícil. Ele já soltou algumas entrevistas, etc., sobre como é difícil viver sendo autor, né, financeiramente. Só que o Lourenço tem um arcabouço tremendo de gostar de coisas comerciais também, sabe? De filmes, ele tem um conhecimento de roteiro, ele gosta de quadrinhos. Se ele quisesse, ele faria uma obra extremamente comercial, sabe? Se ele quisesse lançar uma continuação do Diomedes. E eu perguntei sobre isso para ele, assim. E aí ele falou, putz, Daniel, o que me motiva quando eu estou escrevendo, quando eu estou criando, é mergulhar no mais profundo que eu tenho para dar, explorar, sabe, novas formas de linguagem, explorar uma coisa nova. Então, esse é o objetivo dele, sabe? O objetivo dele, claro que ele gostaria de vender mais, claro que ele vai ficar chateado, né? Claro que existam talvez estratégias que possam fazer os livros dele venderem mais, só que tem que ver o quanto que ele está... quanto que ele está disposto a entrar nessa estratégia, quanto que ele quer nisso, quanto que a editora vai achar que vale a pena investir nisso e não ao mesmo tempo em outra opção que talvez vai dar mais resultado. Então tem que ver esses objetivos das pessoas, né? E aí quando você identifica o seu objetivo e você é claro com as pessoas, olha, meu objetivo normalmente é esse, eu vejo esse potencial no seu livro, sabe? Quer seguir esse caminho, acho que dá para fazer isso, acho que tal editora seria boa, acho que... beleza, como a gente, imagino que vocês possam apresentar alguns caminhos possíveis, né? Mas como editor, embora existam alguns caminhos possíveis, eu gosto muito de dividir, de aceitar
mais claramente, é quase uma coisa de jornalismo, assim, né? De você se mostrar que você não é neutro, né? Você tem uma bagagem, uma referência, isso vai influenciar. Se você der o mesmo livro para 5 editores diferentes, vão sair 5 livros diferentes. Né, livros diferentes. Então, é muito difícil, é uma coisa que eu ainda estou passando, esse processo de autoconhecimento, sabe, da sua própria influência na obra alheia. Sim, legal. Bom, gente, a conversa com o Dani tá ótima, ainda tem muito mais coisa que a gente vai falar, coisas bem interessantes. Só queria pedir para vocês agora já darem um like, se inscreverem no YouTube, ativarem o sininho se vocês estão no YouTube, seguem a gente no Instagram, se você está vendo no Instagram, e já comenta aí, faz as perguntas, a gente vai tentar responder, vamos chamar o Dani para de repente ele responde umas coisas também. E é isso, gente. Bom final, bom resto de entrevista. Cara, você falou uma coisa que eu queria tocar no assunto, assim, que em setembro agora, acho que foi setembro, saiu o Retratos da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa, né, a 5ª edição, que é uma pesquisa de como está a leitura no Brasil. E a gente viu uns resultados bem complicados, assim, bem tristes, que é a diminuição de quase 5 milhões, né, 4,6 milhões de leitores no país, e tirando a faixa dos 5 a 10, todas as outras faixas etárias tiveram uma diminuição. Somando ao contexto que é um governo que é abertamente contra a cultura, enfim, teve a discussão absurda de taxação de livros, Patrimônio dos Monte Nancini, várias questões nesse sentido. Como que as pessoas, editores, autores civis, podem ajudar a melhorar esse quadro da leitura no Brasil? Isso é que você falou, né? Talvez os editores não persigam isso, daria para fazer mais? Isso é um espaço do governo, isso é uma questão de educação? Como que você enxerga assim, a situação da leitura no Brasil e quais seriam esses caminhos para mudar? Isso faz parte da iniciativa privada? Isso faz parte só do terceiro setor, do Estado? Como que isso é? Eu acho que durante várias entrevistas históricas de editores sempre relegaram isso ao Estado, assim, né? Uma coisa fora das editoras. Editoras, teoricamente, no discurso de alguns, já estão fazendo um favor muito grande de continuarem lançando livro ao invés de pegar esses milhões e investir em outra coisa, né? Eu não acredito pessoalmente nisso. Eu gosto muito de pensar que o que a gente está fazendo é algo formativo. Então, mesmo a ideia dos canais, né? Então, faz que a gente tem um canal no YouTube que a gente fala de autores, sei lá, a gente soltou um vídeo de Dostoiévski que tem 50 mil visualizações, a gente não tem nenhum livro de Dostoiévski, sabe? E a gente mostra, lançou um do Shakespeare, mostrou a edição da Ubu, é uma coisa mais em torno... claro que isso, hoje em dia, talvez seja um pouco mais fácil de fazer, porque isso reverbera no marketing de conteúdo e numa relação com o leitor, de ele ver que você está sendo um pouco mais sincero do que só vender, né? Sim. E aí isso pode até resultar em vendas especificamente, então uma coisa dúbia, assim, tem uma troca ali. Mas... Tem um livro do Marketing e Permissão, do Seth Godin, que fala um pouco disso, assim, que é interessante. Mas eu sou um pouco pessimista no tom geral de livro, sabe? Sim. Eu acho que a gente está numa queda histórica. Tem as análises Publish News, né, de 10 anos de queda de vendas de livros. Eu acho que a gente está realmente entrando mais aqui, sabe? E para mim, de novo, também, que eu falei lá do digital, meu ponto muito de interesse hoje é pensando como a gente faz chegar aqui de um jeito que pode não ser texto, que pode ser outras coisas. A gente vê esse boom dos podcasts, dos audiodramas, então acho que tem outras possibilidades. Eu acho que com a literatura e com as histórias e com o conteúdo eu sou muito otimista, mas com o formato livro... Eu acho que ele vai estabilizar. Claro que ainda vai ser um mercado interessante, vai dar dinheiro, as pessoas vão amar, etc, etc. Mas muito do que ele oferecia, acho que foi sendo... então você pensa em um livro de culinária, às vezes, sabe? Um guia de viagem, ou tem vários tipos de livros que foram aposentados praticamente, né? Num tom geral, assim, em relevância, com possibilidades digitais. Então, aí, de novo, é o que eu gostaria, né? Mas eu acho que tem muita gente... Embora meu trabalho seja quase o oposto, seja, né, na Antofágica, essa coisa da ode ao livro, do livro, né, caprichado, etc. Mas eu fico muito tempo pensando, e eu acho que deveria ser eu acho que vai ser a nossa geração, assim, que vai ser responsável por isso, que é de pensar como a gente faz esse cuidado que a gente tem historicamente com o livro, com a literatura, sabe? Esse apuro estético, de forma, de conteúdo, de fatos, de chegar nas pessoas no digital de uma forma tão impactante quanto, sabe? Sim. Eu acho que esse é um desafio para a gente pensar.
Que acho que as pessoas ainda não estão pensando, Claro. né? Eu sinto que o mercado é conservador no sentido de como a gente luta contra, né? Tipo, é, como a gente para com a pirataria do PDF, como a gente faz as pessoas comprarem Exatamente. mais livros. Acho que você é a primeira Pare, pessoa... saia do celular e vai ler um livro, Isso, né? É exatamente. isso, né? Acho que você foi a primeira pessoa que eu ouvi falando assim tão claramente no sentido de vamos tomar cuidado para a experiência do livro poder se estender ao celular de maneira boa e não como a gente para essa Esse, tendência. eu acho que é isso. Eu pessoalmente acredito enquanto tendência da humanidade nisso, mas eu acho que é um discurso muito vendável hoje também Sim, você ir pelo outro lado, sabe? Porque acho que ainda a gente está numa mudança de geração sim. em que é fácil você falar, né? O digital está acabando com o mundo. Olha o Trump, olha o Bolsonaro, olha não sei o quê, olha Uhum. a imbecilização da população, etc. Mas não é a plataforma, né? É o conteúdo. Sim, E a gente é responsável teoricamente por pelo pensar esse conteúdo, sim. conteúdo, né? Já falaram isso da TV, já falaram isso do cinema. Já falaram isso do livro. O Álvaro da Tag esses dias postou um stories, eu vou até roubar dele depois e colocar no curso, que eram matérias da época do Gutenberg, assim, as pessoas falando como era um absurdo, tá todo mundo agora com a cara no livro e não olha mais para a humanidade, sabe? É É um absurdo. ciclo, assim, mas não sei, acho que é um desafio gostoso para nossa geração esse, se a gente conseguir. Sim, interessante. Se você pega alguns autores, trazendo para os autores, você vê, por exemplo, o Fê Castilho, o Vitor, a Aline Valek, todos com campanhas no Catarse, com entregas de conteúdos digitais em troca de um pagamento recorrente, né? Sim. Então, sei lá, o Fê já está, acho que, com R$ 2.500 por mês que o Catarse dele gera em troca de entregas que ele faz por e-mail, um quadrinho por mês, uma tira, não sei. Sim. Pô, e você sabe muito bem qual autor hoje ganha R$ 2.500 de Um royalties por salário, mês? imagina. Pouquíssimos. Quase nenhum. Quase nenhum, exatamente. Assim, sempre. Então, isso já é uma mudança dessa desintermediação, e aí, enquanto editor, e por isso que eu estou querendo pensar muito nisso, porque a editora para de ser, de certa forma, relevante, assim, né? Você tem um mediador tecnológico que faz isso chegar nas pessoas, seja o Catarse, seja a Amazon, seja... e isso vai acontecendo mais, né? Seja o YouTube, seja o Spotify, seja o Uber, seja o iFood, seja... E você tem esse criador de conteúdo, que para esse mediador, não importa se é uma editora, se é um autor, se é uma produtora, se é... Você tem um conteúdo, você tem esse caminho do meio, você vai chegar no leitor. Então, é um dos grandes desafios, eu acho, que do mercado editorial, se entender como se manter relevante num futuro em que o investimento para imprimir um livro vai cada vez diminuir, né? Você vai poder fazer menos tiragens, mais baratas, etc. O digital vai ganhar cada vez mais força. E que a editora que antes era, olha, eu vou investir aqui para produzir seu livro. Hoje, com esses contatos, qualquer um consegue produzir um livro na mesma qualidade de uma editora sem precisar de uma editora. Né? É só abrir a ficha de crédito de uma editora e contratar todas as pessoas que trabalharam no livro. Você vai conseguir fazer um livro parecido. Você tem um marketing que raras editoras que fazem um livro realmente acontecer, porque vão postar ali X vezes no Facebook, investir R$10.000 em marketing, isso para um autor normal, assim, sabe? Não um grande best-seller. Você tinha distribuição, porque, beleza, você tinha essa capilarização das Saraivas, etc., mas que hoje, pós-pandemia, a Amazon praticamente dominou, a Amazon Submarino, você tem 70%, 80% do market share com eles. E que você, teoricamente, oferece serviço de marketplace que você pode colocar seu livro lá e você entregar. Então mudou muito rápido essa dinâmica de força, sabe? E minha leitura é que as editoras não estão minimamente se importando com isso, estão felizes que acharam que ia vender pouco na pandemia e vendeu bem, mas não estão lendo a médio e longo prazo o que está acontecendo. E os autores, para mim, podem se beneficiar disso. Porque eles também não é que... Claro que tem vamos pensar numa precarização do trabalho por causa dessa mediação tecnológica, pode acontecer, mas os autores também não são, hoje, super bem tratados nessa lógica de negócio que a gente está hoje. Sim. Então, pode mudar isso e ser bom necessariamente para o autor e aparecer novas possibilidades de negócio. Cara, acontece com a gente, parece meio engraçado, né? As pessoas querem que a gente agencie elas para a gente colocar numa editora e tem autores nossos falando, pô, eu quero que você tire esse livro da editora porque eu quero colocar no digital porque para mim vale mais.
E aí é uma situação engraçada que você fala pra editora, pô, não, ela vai colocar na Amazon porque para ela vale mais a pena do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de marketing, e, enfim. Eu estou editando um livro agora, paralelo às editoras, que é um livro de um cara que eu gosto muito, e a gente discutiu muito sobre isso. É um cara já conhecido, que vai ter um público ali para comprar o livro, tem pessoas que gostam do trabalho dele. E a nossa dúvida a gente lança por editora, a gente lança, né, independente, se a gente for fazer independente, como a gente faz? A gente não queria fazer catarse, né, para não dar uma de BLPS, assim, né, mas... E aí eu estou tentando achar formas, eu acho que a gente encontrou, mas de ter uma solução logística em que esse autor não vai precisar se envolver. Então, a gente achou um parceiro logístico, de criar um site que é tipo um Catarse, só que sem suar que você está pedindo ajuda, vai suar como uma pré-venda que você vai ganhar brindes, etc, etc. Esses pedidos vão cair nesse parceiro que vai emitir a nota, vai pegar o livro, vai mandar, sabe? E o marketing já ia ser do autor de qualquer forma, né? Se você pensar no Felipe Neto, então você cria ali uma nova possibilidade de lançar esse livro, que o autor vai ficar com praticamente tudo, fora o FII dessa logística. Eu cobrei como também uma parceria simbólica, assim, no sentido de eu estou ganhando 10% nesse projeto. Você como se eu fosse o autor, entendeu? Ao contrário. Exatamente. Mas foi uma decisão mais simbólica do que... E vamos ver como isso vai acontecer. Mas eu acho que isso também abre uma nova possibilidade. Eu acho que tem muita gente que, se lançasse livro, a gente compraria porque é da pessoa, não porque é da Edioro, ou da Rocco, ou da Record, ou da companhia, etc. Sabe? Devia ter isso. Acho que o marketing das editoras devia estar se preocupando com... E fazer a marca. Eu queria comprar esse livro da companhia. Acho que algumas pequenas conseguiram isso até por um resultado do trabalho, mais do que, né, a 34. Sim. Mas, de novo, isso tudo que eu estou falando ainda não está transferido nos números, sabe? É uma impressão, uma leitura que eu estou fazendo, mas se você for ver os números, a gente está num boom, todas as editoras estão faturando pra caramba agora, porque a Amazon pegou esse espaço e conseguiu impulsionar compra, né, não consigna também, então tem um boom das editoras, está todo mundo muito feliz agora nesse mercado editorial, porque está tendo essas possibilidades. Mas eu acho que começa a surgir um outro... ainda não está incomodando, sabe? Mas acho que no futuro isso tem um potencial para crescer, para incomodar, como foi com as gravadoras, como foi com... Sim, o que já aconteceu na indústria da música, o que aconteceu em outras indústrias, que a gente começa a ver com o mercado editorial e ainda não mexeu as forças ainda, mas provavelmente vai acontecer. Mas se você for ver uma coisa que super me interessou, no começo do ano, a Bertelsmann, que é a dona da Penguin, soltou lá uma diretriz e tiraram todos os livros da Penguin lá fora, né? Do Kindle Unlimited. Então, esse programa de assinatura da Amazon não tem mais lá os livros da Penguin. Para mim, e aí se você vai ver os movimentos da Bertelsmann como grupo gigante, todos são para o digital. Então, aqui que acaba, né? E aconteceu nas outras mídias também. Você não precisa mais necessariamente ter o produto, que era o foco, né? Mas você tem o serviço para o cliente, né? E aí o produto vira só um derivado, né? Você vai assistir aquilo porque está no Netflix e está fácil de você ver. Ou tá no... Então, você entregando um serviço, a plataforma, o conteúdo vira uma disputa secundária de uma disputa tecnológica. Então, a gente tira, de certa forma, o poder do editor, esse cara que ia ver, para um poder tecnológico, a TI dominando esse meio, e a gente vira, de certa forma, produtores para isso. Pode ser bom ou pode ser ruim, né? Dependendo de como isso for dado, como isso acontecer. Sim. Mas vocês na Antofágica, vocês apostaram em outra coisa, né? Vocês apostaram em pegar livros sem direitos autorais, livros clássicos, né? Livros que são de domínio público, e fazer uma puta de uma edição, e fazer um livro lindo, e fazer um livro... isso, né? O livro como... não como produto, mas como objeto em si é alguma coisa de prazer, né? Você acha que esse é um outro caminho? Ou você acha que o nicho acaba sendo algum diferencial que vai ter uma salvaguarda, as pessoas vão comprar o livro como objeto? Foi por isso que eles foram por esse caminho? Ou foi só acho que dá para fazer isso agora? Ou você vê que no longo prazo tem um fôlego aí?
Ali foi uma leitura meio de mercado, desde a época de livraria, assim, que às vezes eu tentava indicar um clássico para alguém e não tinha uma edição que as pessoas se convencessem a comprar por causa do livro. Sabe, putz, esse livro realmente é lindo, etc. Claro que tem uma influência da Kozak, eu lembro claramente quando eu ganhei lá um Moby Dick. Aquilo foi muito impressionante para mim. Quando eu fui ler o Bartleby também, que você tinha que rasgar, tinha uma experiência ali nova. E eu li ali que tinha uma possibilidade de ocupar esse espaço. Sabe, a Darkseid estava fazendo isso com o terror, mas eu acho que é menos sobre o que a gente está fazendo. De novo, acho que isso podia ter sido feito com livros de bolso, acho que isso podia ter sido feito com livros policiais, podia ter sido feito com... porque você vai ver o que une essas experiências vamos criar uma coisa coesa que a gente consegue comunicar e fazer as pessoas se relacionarem com isso. Então, o livro objeto tem X pessoas que se interessam, a gente tentou fazer ele de uma forma mais moderna, fazer um marketing digital que podia ser interessante, mas é uma das possibilidades. Eu não acho que é a única, ou nem que, sabe, me perguntaram isso até no curso, você acha que tem uma tendência por capa dura? Eu acho que tem uma tendência, na verdade, por você comprar uma narrativa de algo, sabe? Você comprar uma experiência. Então, a capa dura... Tanto faz o que é. Assim, se você fizer quem fizer uma comunicação de livros de bolso, capa mole, mas que você está comprando um livro, não sei o quê, porque é a experiência... Pois é, que você consiga passar isso aqui passe para frente depois do livro, sei lá, tem sabe, tem N possibilidades de você vender não, mas entender uma mensagem que está acontecendo. Então, hoje, por exemplo, a gente está debatendo muito sobre a falta da democratização da leitura, os livros estão caros, etc, etc. A gente pode pensar numa editora que tenha como objetivo e como mensagem a democratização, livro descartável. A democratização, livro praticamente descartável, que você vai passar para frente. Vamos colocar aqui no livro um lugar onde você vai anotar o que você achou antes de passar para frente, isso vai virar um livro coletivo, sei lá. Eu acho que isso era... essa ideia aqui, porque vai que, né? Vou anotar. Aí você me chama. Entendi. Não, legal essa percepção, que não é necessariamente o livro... Vocês escolheram um livro, entre aspas, luxuoso, mas poderia ser qualquer narrativa por trás que fizesse sentido e talvez... Se fosse e aí, acho que falando tivesse... do autor, o autor acho que também passa isso, né? Que é mais complicado, porque aí mistura com o lado pessoal, você não consegue diferenciar tanto, mas se você pega... Tem um livro da Naomi Klein lá que ela fala de branding político, sobre o Trump, etc. Essa mensagem que ele quer passar, o cara que decide, o cara que... que dá a última palavra. Se você analisa, né, todas as mensagens do Bolsonaro, né, desde de tomar o café da manhã lá com leite condensado, babando as migalhas, tudo aquilo passa uma mensagem, a bandeira caída, eu sou como vocês, a gente é uma certa resistência. Então, independente se o autor está querendo ou não, ele está passando uma mensagem, né? Sim. Ele está, em qualquer momento que ele aparece, o livro dele passa alguma coisa. Então, a dificuldade que eu vejo com os autores é como ele pode dominar isso de certa forma, entender. O Jeff Bezos fala lá em algum lugar que branding é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala, sabe? Então as pessoas não é o que você quer que elas falem, é o que as pessoas captam. Então você ganhando consciência disso e entendendo como usar isso para seu objetivo, seja ele qual for, né? Eu quero vender mais livro, eu quero ser uma referência na área infantil, na área não sei o quê. Como você toma passos estratégicos, importantes e acertados que vão estar dentro de uma narrativa da sua carreira, assim, né? Que vão estar dentro da sua própria história, né? Então, eu acho que isso o André tem, né? Histórias super interessantes, a história como ele publicou o primeiro livro, o papel dele na fantasia comercial brasileira, tudo isso, né? O terror brasileiro, como que isso dá para fazer relações com Stephen King, dá para fazer tudo isso vai passando uma mensagem pro leitor, né? Pô, eu lembro de coisas com o André super bonitas, o pessoal que trabalhava ali montando a Bienal, sabe? Montando os estandes, vendo que a gente ia lançar livro dele, ficando empolgadíssimo, porque tinha lido o 7, sabe? Em 2003. O André é chocante, a gente estava fazendo o site aqui, aí eu estava fazendo uma conversa com o desenvolvedor de site, ele falou, cara, eu vi que você fez uma conversa com o André Bianco, eu comecei a ler por causa dele quando eu tinha 18 anos, tal. É animal isso. É absurdo, assim, é um negócio que realmente
É E aí emocionante. é isso, agora beleza, saindo desse lugar, né, qual que é a narrativa que o André está passando nesse momento, ou que, sei lá, o Rafael Montes está passando, então você olha no Instagram, às vezes, dos autores, você olha as palestras que eles vão fazer, tudo, às vezes não é estratégico, às vezes não é pensado, né, mas tudo aquilo passa uma mensagem de quem que aquela pessoa quer, às vezes, transparecer ser. Então, muito trabalho, imagino que para o editor, às vezes, tem um pouco disso. Eu já cheguei a pensar e debater em editoras, por que a gente não pega um autor e a gente não fecha só um livro, né? A gente fecha o livro, o canal no YouTube. Já tive um monte de conversas dessas com a Lê também. A Lê já me ouviu ficar reclamando dessas coisas. Mas, vamos fechar um pacote, né? A gente vai fechar o podcast, vai fechar não sei o quê. O podcast a gente negocia com o Spotify, o de livro a gente vai negociar com, Storytel, isso aqui. Vamos criar um canal no YouTube, uma série de 10 episódios falando de tal coisa, sei lá, falando do Laurentino Gomes, falando da história X, e vai acabar bem em 1808, onde começa. Sabe? Por que a gente não contrata o pacote como um todo? Só que isso dá trabalho, e muita gente, as pessoas, elas querem fazer o livro, e sabe? Ficar pensando às vezes nessa coisa é mais dor de cabeça pra gente que às vezes, só quer chegar lá, trabalhar e ir embora, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, isso para mim abre um gap enorme para agente literário, sabe? Não só literário mais, né? Sim. Mas um agente que pode cobrir esses espaços ali e, dependendo... eu tenho um livro super legal, acho que não sei se você já teve a oportunidade de ler, que é aquele Mercadores de Cultura, do John Thompson, que ele fala muito do poder do agente, né? Depois do Wiley... É uma coisa recente, de década de 60, década de 70, né? Sim. Mas eu acho que isso pode ser uma peça importante nesse futuro. Teve uma notícia que passou meio batida, mas e que pode ser, para mim, soou como só um sinalzinho, mas quando a Lúcia, a Luciana e a Mariana fecharam uns livros de contos com a Amazon, sabe? Sim. E aí depois teve outros casos, mas ali são 3 editoras, teoricamente, que mais tradicionais, 3 agentes mais tradicionais, assim, chegando direto num cliente final, entregando, né? Então, se você for ver no audiolivro, já tem muita gente fazendo isso também. Então, eu acho que esse agente pode ser uma peça importante no futuro que está se realinhando aí do mercado. Interessante. Bom, tomei já muito do seu tempo aí, você tem 4 trabalhos, está editando por fora, está na ala. Só tipo o Júlio, assim, né? Exatamente, eu tenho 2 empregos. Então, para encerrar aqui, coisa rapidinho, bate-bola, assim, qual que é seu livro favorito hoje? Cara, hoje, fala de livro objeto, já que a gente está falando, tá? Mas é também conteúdo, mas é que eu acabei de receber antes das pessoas a nossa edição do Dom Casmurro. Pô, tá lindo, hein? Cara, eu adorava o livro já, tem um monte de edição aqui, para mim Mas essa talvez seja a mais bonita, historicamente. A gente tá com o médico de vocês. O médico legal do Adão também. Esse eu gosto muito. Que tá lindo também. Capa dura, tendência, capa. Esse a gente chegou esse a gente foi um dos livros que eu acho que a gente mais experimentou. É quase um livro de arte, de certa forma, porque o Adão fez experiências narrativas, não está necessariamente abaixo da história, né? Ele está quase criando um trabalho paralelo à história, né? Sim, isso eu acho muito bonito. É fantástico. Os detalhes aqui E esse aqui Esse aqui é uma artista que a gente teve a felicidade de encontrar, que é a Paula Siebra, e para mim era um desafio enorme, porque a gente tinha lançado os outros do Machado ilustrado pelo Portinari. E esse era o primeiro que a gente ia lançar sem estar ilustrado pelo Portinari. Quem que você chama para ilustrar? Tipo, quase o Portinari. Tá num box. E aí, a gente tentou um monte de gente, a gente, né, cheguei a sondar algumas pessoas, e aí, numa sugestão no Stories da Gi, ela tinha pedido sugestões de artistas mulheres e tal, porque eu queria muito que fosse uma artista mulher. E apareceu alguém sugerindo essa artista, chama Paula Siebra. Ela estava trabalhando, cuidando das redes sociais aqui de uma galeria, assim, sabe? Não era uma artista já com grande renome, etc. Assim, mas tinha um trabalho excelente. E ela pegou, matou no peito e fez um trabalho assim que não tinha como a gente escolher gente melhor. Tem umas coisas tão bonitas aqui, Gui. Deixa eu tentar só... Não sei se vai dar para mostrar. Mas ela fez 100 ilustrações. Ela leu o livro assim de uma maneira raríssima, assim, muito profunda.
E aí foi legal, porque não é o Portinari, claramente, mas tá num universo ali de Sensível. referência, sabe? Maravilhoso. Então, sei lá, essa aqui da Capitu, por exemplo. Né? Nossa, tá realmente muito lindo, bem sensível, né? Bem sensível, e ela reescreveu todos os títulos. Então, esse como livro, Pera. assim, objeto, tem sido o meu xodó, sabe? Acho que foi o livro que eu editei que eu mais me orgulho. Assim. E qual um autor ou autora brasileira contemporânea que você é fã? A gente falou do Viang, falou do Fê, você falou de outras pessoas, mas quem que é que você chama atenção assim, fala, puta, leiam esse cara, leiam essa mina, porque foda. Cara, eu sou muito fã, assim, de quando a pessoa foi lá na livraria, eu gaguejei, errei, sabe? O pessoal pediu um livro, eu entreguei outro. É uma autora que saiu pela 34, é uma das fundadoras da 34, que é a Beatriz Bracha. Beatriz Cara, Bracha. tem 5 livros, acho. Ela tem o Antônio, Não Falei. Cara, eu li todos e ela é uma autora que tem uma voz tão poderosa, é tão profunda, então ela e é tão menos conhecida do que ela deveria. Sim. Então, se eu sugerisse algum livro, tem o primeiro livro dela que chama Azul e Dura, se não me engano, é sobre uma mulher que atropela uma pessoa na frente da escola da filha, e aí isso vai se desdobrando. Cara, é tão forte. Sugiro muito que Maravilha. Fica aí, então, Beatriz Bracher, a indicação. E última pergunta mais difícil que eu consegui pensar. Se você só pudesse ler um livro pro resto da vida, que livro seria esse? Para ler e reler? Cara, tinha que ser um livro difícil, assim, né? Pra você ficar achando denso, várias assim. coisas. Sei lá. Assim, Pois é, um Divina Comédia, talvez. Coisas que, sabe, que o autor era muito mais inteligente, mas muito mais inteligente, que você vai passar a vida inteira e não vai conseguir entender, sabe, um Ulisses da vida, sim, não vai entender as referências. Pô, Ulisses é uma boa, pra ficar indo e vindo naquele dia infinito, 24 horas pra dar pra assim. Bom, Dani, cara, muito obrigado. Foi um puta prazer. Papo, espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. E aí, se você quiser abrir um espaço aí, eu sei que você dá um curso, se você quiser fazer um jabazinho, seu momento. Não, o curso acabou fechando já as inscrições, mas se as pessoas quiserem me seguir, né, principalmente no Instagram, é Daniel_Lameira, lá eu aviso. Às vezes eu participo de podcasts e vídeos, etc. Eu coloco lá sempre. Maravilha. Então é isso. Cara, muito obrigado por ter topado. Sempre que você precisar da autoria, estamos aí. Isso, eu adoro vocês, você sabe. Então. Que a gente foi. Quando eu perguntei pra ela, eu falei, quem que a gente vai chamar pra fazer o primeiro? Ela falou, pô, o mais legal. Não o mais legal, mas um dos mais legais, pra não me comprometer aqui, Dani Lameira, eu vou falar com ele. E de fato foi fantástico. Então, valeu, velho. Bom dia pra você e a gente se Você também. Se vê numa próxima. Manda um beijo aí pra Lê também. Manda sim. Falou, velho. Valeu.